Então, pessoal, eu vou gravar agora a aula que logo em seguida eu vou postar lá no Seneca Digital. É sobre. Vai na página 31. Depois daquelas questões que estão lá, eu posto para vocês. Na página 31 nós temos um assunto chamado sólidos geométricos. Certo? Então, na página 31 de vocês aí, o livro. Então, pessoal, sim. Qual é o primeiro, a primeira figura? Qual é o nome dessa primeira figura? A primeira figura é chamada de quê? De cubo. E a segunda? Cone. E a terceira? Prisma. É um hexágono. Ela é um hexágono, certo? Ela tem seis lados, mas ela é um prisma. Tudo bem. Tá certo, viu? É um prisma hexagonal. E a quarta? Paralelepípedo. Muito bem. E a terceira? A quinta, desculpa. É um triângulo. E esse triângulo é chamado de quê? De. Quais são os triângulos? Ele tem quatro lados. Uma figura que tem quatro lados é chamada de quê? Só que é um triângulo de quatro lados. É um triângulo de. Não, quadrilátero é uma figura quadrada que tem todos os seus lados. Aliás, ele é um triângulo com quatro faces, desculpa, não quatro lados. Ele é um tetraedro. Isso alguém falou aí, tetraedro, não falou? Não, né? E essa outra figura aqui, ela é uma pirâmide. Essa figura aqui é chamada de pirâmide quadrangular. Por quê, professor? Porque ela tem a sua base quadrada. Tá vendo aí que a base dela é quadrada, tem seus quatro lados quadrados. Então essa figura aqui é chamada de pirâmide quadrangular. E essa outra figura aqui? Essa outra figura aqui, ele é um prisma, certo? Um prisma, porque tem os seus lados paralelos, um prisma triangular, certo? Um prisma sempre vai ter duas faces paralelas. Observe que o prisma sempre tem duas faces paralelas. Aqui é um prisma triangular. E essa outra aqui é um cilindro, não é isso? Um cilindro. Essas são as formas. Vamos lá, agora vamos ver quais são as formas que ligam cada forma. Qual dessas figuras aqui ligam o cubo? Essa liga o cubo? Vamos lá, sim. Essa figura liga qual outra figura? A primeira. Liga essa, essa, vai ligar essa. Certíssimo. Então essa figura planificada aqui, ela corresponde a essa figurinha. E essa outra figura planificada aqui, corresponde a qual? A gente observa que essa figura aqui, ela é um prisma triangular, ó. Ela tem três faces, ó, três faces laterais e duas bases. Então, essa figura planificada, ela é desse prisma, beleza? E essa figura aqui? Essa figura aqui, ela corresponde a qual? Ao cilindro, muito bem. E essa outra aqui? Corresponde ao qual? Ao cone. E essa? Paralelepípedo, muito bem, galera. E essa outra? A pirâmide quadrangular. E por fim sobrou essa lá pro hexágono, pro prisma hexagonal, beleza? Então, aqui nós temos estas oito figuras e elas todas planificadas, certo? A planificação dessas oito figurinhas. Então, o nosso estudo vai ser sobre o quê? Sólidos geométricos, mais especificamente sobre os prismas e sobre as pirâmides, certo?
A diferença do prisma para uma pirâmide é que um prisma ele vai ter duas bases. Observa aqui, ó, base, 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 duas bases iguais. E a pirâmide, uma pirâmide só vai ter uma base, ó, base, base, somente uma base. Então, nós vamos estudar a questão de prisma e pirâmides, certo? Vamos aqui. Na página 32 temos o conceito. É o seguinte, que dentro, tá pra ver direitinho aí ou tá ruim a imagem? De- Dentre os objetos observados anteriormente, há corpos redondos e poliedros. Aqueles que não rolam em nenhuma posição são chamados de poliedros. Então, os poliedros são figuras que eles não vão rolar de forma alguma. Por exemplo, essa pirâmide ela é um poliedro, porque ela não rola. Essa outra pirâmide aqui, o cubo, é um poliedro, que ela também não vai rolar. Então, a diferença de corpos redondos, que são aqueles corpos que se rolam facilidade, que rolam com facilidade, e os poliedros, que são aquelas figuras que não rolam de jeito nenhum. Enquanto os que rolam em alguma posição são denominados corpos redondos. Os poliedros, juntamente com os corpos redondos, constituem na geometria os sólidos geométricos. Então, tanto os poliedros quanto os sólidos redondos são chamados de sólidos geométricos dentro da geometria, certo? Nos poliedros, cada um de suas superfícies planas é denominada face. Cada dobra que liga duas faces é chamada aresta, e cada ponta ligando três ou mais arestas é chamada de vértice. Então, num poliedro, ó, face, essa partezinha aqui, ó, é face, essa outra parte aqui de cima, face, 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 os lados, né? E essas linhas, que eu expliquei para vocês nos vídeos anteriores, que ligam cada face, são chamadas de arestas, certo? As linhas são chamadas de arestas. E os pontos que são o encontro das linhas, no caso as arestas, são chamados de vértices. Então, em um poliedro nós temos face, face, aresta, que é a linha, e vértice, que é o ponto de encontro entre as linhas. Tranquilo até aí ou tem alguma dúvida? Entendi, né? Relembre a nomenclatura de alguns sólidos. Aqui nós temos o cubo, aqui nós temos o prisma, um prisma pentagonal, porque ele tem seis lados, seis lados, ó, figuras laterais, o prisma. Nós temos uma pirâmide, uma esfera, cilindro, cone. Beleza. Agora aqui, ó, os prismas e as pirâmides recebem nomes específicos, de acordo com o polígono que está em sua base, certo? De acordo com o polígono. O polígono, depois, pessoal, você manda mensagem manda mensagem depois, agora não mandem, tá? Vou botar aqui. Então aqui. O polígono, de acordo com o polígono, está em sua base. Aqui nós temos o prisma triangular. Por que esse prisma é chamado de prisma triangular? Porque sua base é um polígono com três lados. Estão vendo aqui, ó? Três lados, os polígonos de sua base. Aqui nós temos, ó, um prisma quadrangular, porque sua base é outro polígono com quatro lados. Por isso que é chamado de prisma quadrangular. Esse outro prisma é um prisma ou pentagonal, porque tem cinco lados de base. E esse outro aqui é hexagonal. E assim vai, de acordo com a quantidade de lados da sua base. Tipo, se ele tiver oito lados, vai ser prisma octagonal. Beleza? E aqui nós temos a pirâmide. Temos uma pirâmide triangular. Por que ela é triangular? Porque sua base tem três lados. Essa outra aqui temos uma pirâmide quadrangular, que eu falei para vocês no exemplo anterior. Porque, ó, aqui a sua base, ela é formada uma base de quatro lados. Essa outra aqui é uma pirâmide pentagonal. Observem que essa pirâmide ela tem cinco lados de base. E essa outra é uma pirâmide hexagonal, pois ela tem seis lados de base. E assim vai. Para eu identificar um prisma ou uma pirâmide, eu devo saber a quantidade de bases de lados da sua base, certo? Alguma dúvida até aí?
Pessoal, alguma dúvida? Beleza. 2. Observe as figuras anteriores do prisma e das pirâmides. Comparando o prisma e a pirâmide pentagonal, descreva uma diferença entre eles. Resolução. No prisma há dois pentágonos paralelos e na pirâmide apenas um, certo? Observe aqui que no prisma pentagonal, ó, prisma pentagonal, há dois pentágonos paralelos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Um pentágono aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5. Outro pentágono. Esse pentágono aqui é paralelo com esse. Essa base aqui é paralela com essa. Já na pirâmide pentagonal, ela não vai ter pentágonos paralelos, só vai ter um pentágono. Então, a diferença entre a pirâmide e o prisma é que no prisma ele vai possuir duas bases paralelas e na pirâmide não vai, só vai possuir apenas uma base. Beleza? Observando as arestas laterais dos prismas e das pirâmides anteriores, aponte uma diferença entre elas. Mas a observação diz o seguinte: no prisma, as arestas laterais ficam paralelas entre si. Então, no prisma, as arestas laterais ficam paralelas. Olha aqui, aresta, 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 aresta. Elas são paralelas entre si. Já na pirâmide, essas arestas elas não são paralelas, elas convergem para um único ponto. Aqui, ó, observe que essas pirâmides elas vão se encontrar em um único ponto, elas são convergentes, elas não são paralelas. Então, eis a diferença entre o prisma e uma pirâmide. Certo? Alguma dúvida a respeito disso? Do prisma e da pirâmide? Fácil, né? Deixa eu pegar bem aqui no carregador do notebook. Fácil, fácil, fácil. Então é isso. Essa aula sobre prismas e pirâmides até aqui tá tranquilo. Aqui eu vou botar mais um exemplo aqui para explicar mais um pouco. Diz o seguinte: Marcos estava observando duas figuras que seu professor desenhou no quadro. Ela desenhou um prisma quadrangular e um paralelepípedo. Vejamos bem, ele teve uma dúvida. Um paralelepípedo pode ser considerado um prisma quadrangular? Sim ou não? Sim, pode sim. O que você responderia para esclarecer a dúvida do Marcos? Lembre que o prisma ele vai ter todas as suas retas paralelas, né? Suas faces laterais paralelas. É a segunda pergunta. Ele diz o seguinte: um paralelepípedo pode ser considerado um prisma quadrangular? Pode. Vejamos bem, ó. Lembra do prisma quadrangular que diz que as suas bases elas vão ser o quê? Como se diz? Iguais. Bota bem aqui, eu digo o seguinte, que é aqui. Aqui fala do seguinte, ó. Cadê? No prisma há dois pentágonos paralelos e pirâmides apenas um. Beleza? E aqui, desculpa. Nesse prisma, ó, esse quadrilátero aqui e esse outro quadrilátero, eles são paralelos. Nesse prisma quadrangular, esse quadrilátero e esse outro quadrilátero, eles são paralelos. Então, eu posso chamar um paralelepípedo de prisma quadrangular, porque a sua base... Quadrangular por quê? Porque a sua base é 4 lados, e se ela é 4 lados, ela é quadrangular, certo? Ele só muda o formato, mas um paralelepípedo, ele pode ser chamado de prisma quadrangular. Só que esse prisma aqui, ele não é um paralelepípedo, a sua base é no formato de trapézio, certo? Esse prisma quadrangular, ele tem as suas bases no formato de trapézio, quanto esse prisma aqui tem as suas bases no formato de retângulo. Mas sim, eles podem ser considerados um quadrangular. Ele é quadrangular por quê? Porque tem 4 lados. Beleza? Deu para entender essa questão do prisma? Então, ele pode ser sim considerado um. Sim, né? Então, pessoal, ó, eu vou deixar para vocês responderem bem que a questão 5, a página 34 e a página 35, 36 e 37.
São fáceis, mas é leitura de figuras, tá? Aí, enquanto isso, eu vou postar essa aula aqui no Seneca Digital, tá bom? Aí depois eu mando a resolução para vocês também no Seneca Digital, daquelas duas questões lá. Pode ser? Então, um forte abraço e bons estudos para vocês aí.